Lá em Marcos capítulo 2, do versículo 1 até o 12, a Bíblia nos traz uma história que diz que ali Jesus já era muito conhecido, as pessoas seguiam ele, eram multidões que seguiam Jesus. E nesse dia Jesus estava em casa, e as pessoas descobriram que Jesus estava ali e foram todos para lá. Já não tinha mais como entrar pela porta de tanta gente que estava lá. Só que tinha alguns amigos, e um deles era paralítico. E esses amigos queriam ajudar o amigo paralítico. E eles ouviram falar de Jesus. Olha, tem um cara que está curando todo mundo, está ressuscitando os mortos, está curando os enfermos, está transformando vidas. Quem sabe ele ajude o nosso amigo. E aí eles chegaram na casa e viram que estava tudo lotado, eles estavam carregando o amigo, não era bem assim entrar. Eles não conseguiram entrar pela porta, quando talvez algum deles deu uma ideia. Cara, quem sabe a gente sobe pelo telhado. Lá a gente abre um espaço e vendo o que vai dar. E eles vão lá, abrem um espaço no telhado e descem o amigo paralítico aos pés de Jesus. E lendo esse texto, esses dias, eu reparei em algo que serviu para os amigos e serve para nós hoje em dia. Tu pode pensar assim: agora o paralítico está na frente de Jesus e ele vai ser curado. E aí acabou a história. Mas a primeira coisa que Jesus faz, quando ele olha para os amigos e para o paralítico, ele diz assim: eu vejo que vocês têm fé, os pecados de vocês estão perdoados. E aí, só depois, Jesus cura o paralítico. Ele diz ali: levanta, anda, vai viver a tua vida sem esse problema. E o que isso nos mostra? Existe uma prioridade de Jesus nas nossas vidas. Eu acredito em todas as bênçãos, a vida abundante, os milagres, as maravilhas que Deus tem para cada um de nós. Mas existe uma prioridade de Jesus nas nossas vidas, que é a nossa salvação. A prioridade de Jesus, quando ele viu aqueles amigos, ele viu o paralítico, ele sabia que eles queriam a cura, mas ele primeiro entregou aquilo que é essencial nas nossas vidas, a nossa salvação. Nós temos que entender que Deus não é nosso garçom, que nós lançamos um pedido e Ele vem nos entregar. Nós somos os servos e Ele é o Senhor. E existe a prioridade nas nossas vidas, que é a nossa salvação. E nós devemos estar atentos todos os dias a saber qual será o destino da nossa eternidade. Eu repito, eu acredito nas curas, nos milagres, nós vemos isso aqui semanalmente, mas a prioridade é a salvação. Quando nós lemos o texto mais conhecido da Bíblia, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, nós vemos que Deus amou o mundo inteiro. E isso não exclui nenhuma pessoa dessa história. Todos nós, eu, vocês que estão assistindo, as pessoas que estão na sua casa, todos nós somos amados por Deus. E daqui a pouco nós vamos fazer uma oração por cura nessa live. Então, se tem alguém na tua casa ou tu mesmo, se junte com essa pessoa, porque nós estaremos orando por aquilo que Jesus faz nas nossas vidas. Continuando, Deus amou o mundo de tal maneira. E às vezes nós ouvimos mentiras do diabo que são colocadas nas nossas vidas, e nós acreditamos nas mentiras e não damos valor para as verdades de Jesus, as verdades que Deus fala sobre nós. Quando nós pensamos em viver um relacionamento com Deus, algumas vezes nós podemos pensar que ouvir algumas coisas dizendo que nós não somos dignos, que Deus não vai nos aceitar, que se nós voltarmos ou formos para a igreja, as pessoas vão ficar nos olhando torto. E se tu olha torto para alguém na igreja, para com isso, porque esse não é o olhar de Jesus sobre as pessoas. Quando entra um pecador na igreja, ele não é exclusividade, ele é apenas mais um no meio de nós, que precisa da graça e da misericórdia de Deus. Então, nós precisamos dar atenção às verdades de Deus e parar de ouvir as mentiras do diabo. E em tudo isso, quando nós somos salvos, quando nós reconhecemos o amor de Deus sobre as nossas vidas, nós ainda vemos que nós podemos ser usados por Deus. Tu deve saber disso. Nós temos uma vida, uma missão e apenas uma chance. Uma vida, uma missão e apenas uma chance. Uma vida, se tu está me assistindo, é fácil de entender. Se tu está aqui comigo respirando, é óbvio, tu está vivo, nós estamos vivos, nós temos uma vida. A nossa missão
A nossa missão é pregar o Evangelho, levar o amor de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E nós precisamos ter a real consciência daquilo que nós devemos fazer. Como eu falei antes, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Um dos motivos de eu estar aqui, de criar, levar o Colaborando com o Reino é isso: motivar pessoas a viver o propósito real das suas vidas, que é viver um relacionamento com Deus e servir a Ele. Quando nós recebemos o amor de Deus, nós não podemos guardar isso só para nós. Nós temos que compartilhar aquilo que Deus colocou nas nossas vidas. Aí tu pode dizer: mas eu acho que esse tempo não é para mim. Eu acho que eu vou esperar me formar, eu vou esperar eu casar, eu vou esperar depois que eu me estabilizar financeiramente. Tem gente que está se estabilizando faz 6 anos já. Não, ano que vem vamos viajar porque estou me estabilizando aí. E aí vai empurrando, e quando vê tá velho já e não fez nada para Deus. Quando nós recebemos algo do Senhor, nós recebemos muito, e esse muito não pode ficar guardado de uma forma egoísta para nós mesmos. Nós temos que compartilhar aquilo que nós fomos alcançados. Nós temos uma missão e nós não podemos adiar o dia de viver isso. Missão não se faz só com o microfone na mão. Aliás, talvez seja uma das menores formas de se fazer o anúncio do Evangelho. Cada um de nós temos motivações, talentos diferentes, sejam nas artes, seja nos relacionamentos, seja sendo um bom exemplo de Cristo. Todos nós temos formas e capacitações para viver a nossa missão. Nós não estamos sozinhos nessa. Quando nós dizemos eu não sou capaz, realmente, graças a Deus, tu já reconheceu isso. Eu não sou capaz de fazer o que eu faço, mas nós somos capacitados e cheios do Espírito Santo para fazer aquilo que é o desejo de Deus. Dificilmente nós seremos capazes de fazer algo, porque quando Deus nos encarga de algo, Ele está nos colocando algo muito maior do que as nossas próprias vidas. O Evangelho é muito maior do que tu, é muito maior do que eu, e para isso nós precisamos de uma força sobrenatural, e ela vem através do Espírito Santo. Então nós temos uma vida, uma missão, apenas uma chance. Segundo o que nós cremos, nós não voltaremos em outra vida para viver o que nós temos para viver agora. Nós não podemos adiar aquilo que é para ser feito hoje. Nós não podemos adiar aquilo que nós fomos chamados para fazer agora. Então eu te incentivo que tu te levante como servo de Deus, se coloque à disposição dele e tenha essa consciência no teu coração. É uma vida, uma missão, apenas uma chance. Nós não voltaremos em outra oportunidade. Tu que é jovem, talvez esse seja o melhor momento. Daqui a alguns anos a gente pode estar muito atarefado, ou pode ter se enrolado na vida, ou se perdido na caminhada. O momento é esse, o momento é agora. Nós não temos tempo a perder. Trabalhar pela volta de Cristo é a nossa missão, e isso tem que ser feito agora, hoje. Que nos nossos corações exista o mesmo sentimento de Jeremias, quando ele disse: existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Que a fome por almas, o amor pelas pessoas seja muito maior do que as decepções, que os desânimos, do que aquilo que nos desanima na nossa caminhada. Jesus também passou por todas essas coisas e não desistiu. Lá no Getsemane ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então que nós possamos entender a soberana vontade de Deus sobre todas as coisas, e nós possamos ser usados por Ele, em nome de Jesus. Amém? Eu quero fazer uma oração pela tua vida. Se tem